Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso da disciplina de Tática de Combate a Incêndio. E a instrução de hoje é de abordagem de ambiente e passagem de porta. Bom, os objetivos da instrução são os seguintes: conhecer a abordagem de ambiente e saber realizar a passagem de porta em um local de incêndio. Saber o que pode ser encontrado atrás de uma porta no combate a incêndio e quais medidas podem ser tomadas conforme o cenário apresentado. Sumário. Vou falar primeiramente da abordagem do ambiente e passagem de porta, e características e ações quando o foco estiver na sua fase inicial, na sua fase de desenvolvimento e na sua fase de decaimento, ou seja, quando o foco estiver incubado. Beleza, vamos começar pela abordagem do ambiente. Bem, o que é a abordagem do ambiente, na verdade? Quando você chega num determinado local, chega para fazer um combate a incêndio, você vai se deparar naturalmente com uma porta. Pode ser a porta de entrada de um cômodo ou a porta da edificação mesmo. Tá? Então, a abordagem de ambiente são ações de aproximação, abertura de acesso e penetração em um ambiente sinistrado. Ao encontrar uma porta fechada, tenha bastante cautela, porque qualquer ventilação provoca aceleração da queima e aumento da taxa de liberação de calor, além de poder acarretar fenômenos de comportamento extremos do fogo. Perfeito? Bom, quando a gente encontra uma porta, a gente tem que ter de imediato na nossa cabeça esse mnemônico chamado porta, que significa o P, posicionamento, OR, observação rotativa, T, temperatura ou tato, e A, aguar, no qual a gente vai usar o jato mole. O que seria isso na prática? Vou tentar antecipar o que vai ser dito em toda a instrução, mas só para facilitar. O P representa posicionamento. E é o seguinte: uma dupla é composta de chefe e ajudante, né? Uma dupla de linha. E se a porta abre para dentro do cômodo incendiado, existem duas possibilidades, né? A porta abre para dentro do cômodo incendiado ou para fora do cômodo incendiado. Mas supondo que a porta abre para dentro do cômodo incendiado, o chefe vai se posicionar na dobradiça dessa porta. Ok? Então é bom a gente lembrar DD, né? Dobradiça, abre para dentro, dobradiça. Agora, se essa porta abre para fora, o chefe se posiciona na fechadura, tudo bem? Então, essa que é a regra que os senhores têm que gravar no posicionamento. Reparem na foto aqui do nosso vídeo. O chefe é o que está com a mangueira, e essa porta ela abre para dentro do ambiente, tá? Ou melhor, desculpa, para dentro do ambiente sinistrado, para o outro lado. Então o chefe ele se posiciona aqui juntamente à dobradiça. Se a porta abrisse para o lado deles, o chefe deveria se posicionar do lado da fechadura. Tudo bem? Então essa é a primeira regra do posicionamento, onde você vai se posicionar junto à porta. Tá? OR representa observação rotativa, que é justamente tanto o chefe quanto o ajudante observar as características da porta, observar as características da fumaça, fazer uma leitura antes mesmo de abrir aquela porta. Tá? O T, temperatura ou tato, na qual os dois juntamente vão com a ponta dos dedos e palma da mão, de baixo para cima, buscando saber uma altura onde tem uma temperatura mais alta, onde essa altura, esse local, represente uma possível altura da capa térmica. Tá? Então eles começam de baixo para cima, vão progredindo juntos, de luvas, tá certo? As luvas não são retiradas, até eles chegar a um ponto onde eles vão sentir a temperatura dessa porta mais elevada e eles vão chegar a uma conclusão que a partir dali pode ser que, ou melhor, a partir daquele ponto para cima, tem a presença de capa térmica bastante aquecida. Tá? E por último, que é o aguar, é aplicar o jato mole. Lembra que o jato mole ele serve para prevenir a termólise, certo? Então, para não perder essa porta, por precaução, aplica-se um jato mole em toda essa porta, em toda a extensão dessa porta, certo? De baixo para cima e de cima para baixo. Tudo bem? Bom, então, quando a gente fala de abordagem de ambiente, se você tiver isso gravado nessa cabeça, o porta, isso aí já é 50% já do que os senhores precisam saber. Tudo bem? Vamos aos detalhes. Bem, primeiro o posicionamento, é muito natural. Posicionamento, chefe. Se a porta abre para dentro, o chefe fica onde?
dobradiça, beleza? DD, não esquece. E FF, se a porta abrir para fora, eu digo dentro do ambiente sinistrado, tá? Novamente, se a porta abrir para dentro do ambiente sinistrado, o chefe fica na dobradiça. Se a porta abrir para fora do ambiente sinistrado, o chefe fica na fechadura, certo? Então, após o posicionamento, deve-se realizar uma observação rotativa, com a finalidade de obter indícios do que está ocorrendo no interior do cômodo, através da leitura da fumaça, condições da porta e outros sinais. Tá? Então, o chefe e o ajudante vão dar uma olhada geral para ver se conseguem extrair alguma informação importante antes mesmo de abrir a porta. Tá? A temperatura da porta, próximo passo, é o T, de temperatura ou tato. A temperatura da porta deve ser checada à procura de indícios que demonstrem a presença e altura da capa térmica. Tá? Se a porta estiver pirolizando ou termorizando, deve-se aplicar o jato mole a fim de não perdê-la. Afinal, a porta representa o recurso capaz de limitar a ventilação do foco que está atrás dela. Então, não é jogo nenhum no incêndio você perder a porta, o controle da porta, porque uma vez que você perde ela, você tem passe livre para a entrada de combustível naquele incêndio, tudo bem? E, por último, para a confirmação de suspeitas, é necessário efetuar a abertura da porta para a confirmação visual do interior do cômodo. Para isso, procede-se da seguinte forma. 1. O jato deve ser regulado para neblinado estreito, para que passe na pequena abertura da porta. Então, nós temos uma dupla ali, o chefe e o ajudante. O chefe vai fazer regulagem para o jato neblinado estreito e o ajudante vai ficar já com a mão na maçaneta. Tá? Esse ajudante vai abrir somente uma pequena parte da porta para que seja suficiente a entrada daquele esguicho para a aplicação do jato neblinado estreito. 2. O operador do esguicho lança 2 pulsos neblinados curtos sobre a porta, visando deixar em suspensão uma neblina de água na região superior à porta. Então, como é que funciona na prática? O ajudante ele não simplesmente abre a porta para o chefe aplicar o pulso neblinado estreito lá dentro. Antes disso, o chefe aplica 2 pulsos neblinados curtos do lado de fora para criar uma névoa, para que essa névoa de água fique em suspensão, para quando o ajudante abrir a porta, caso saia vapores muito quentes dali de dentro, a fumaça que pode estar muito combustível, para quando ela saia, ela não entre em ignição, né, caracterizando assim um flame over. Para que isso não aconteça, faz-se esse movimento preventivo, né, de aplicação de água do lado de fora, para caso essa caloria, essa fumaça muito densa e combustível saia, ela encontre com essa neblina de água e assim ela se resfria. Tá? Então tá até aqui em cima escrito, na passagem de porta, após o porta, certo? Que termina em aguar, o chefe ele aplica 2 pulsos neblinados curtos do lado de fora e um pulso neblinado médio no interior. Tá? Aqui exemplifica bem como que é a aplicação do pulso neblinado médio dentro da edificação, dentro do cômodo, melhor dizendo, e a abertura muito pequena ali da porta, tá? Para limitar ao máximo a entrada de comburente. Ao proceder à abertura, os gases aquecidos que escapam terão menos chances de se inflamarem, já que se misturarão à neblina e perderão calor, ao mesmo tempo que a neblina transforma-se em vapor, diluindo assim os gases. Certo? Terceiro, o auxiliar posicionado para a abertura da porta de modo protegido abre a porta deixando à mostra uma pequena fresta. E por último, pela fresta, o operador do esguicho lança um pulso neblinado médio na parte superior da abertura, enquanto visualiza as condições do interior. Tá? Pulso neblinado estreito, tá? Médio, mas é estreito. Bem, dá para ver aqui a abertura, que ele não é amplo. Tá? Pulso neblinado médio estreito. Ok? Então, essas são as 4 etapas da passagem de porta. Tá? Vou voltar aqui só para revisar. Então, número 1, já tem neblinado estreito.
2 pulsos do lado de fora, o chefe ele se comunica com o ajudante ali naturalmente, os 2 pulsos curtos são aplicados do lado de fora. Após o segundo pulso, o ajudante abre a porta, deixando um espaço bem pequenininho só para o esguicho passar. O esguicho passa e é aplicado um pulso neblinado estreito médio dentro do ambiente. Vamos lá. Bem, chegando lá, né, terminando esse primeiro ciclo, vamos dizer, você já consegue ver como é que está o interior do cômodo. E você pode encontrar 3 situações: o focos na fase inicial, em desenvolvimento ou focos incubados, certo? Vamos falar primeiro aqui dos focos na fase inicial. A fase inicial de queima de um foco não apresenta grande potencial de risco iminente, certo? Porém, devido ao aspecto menos alarmante que um foco em fase inicial apresenta, o grande risco para os bombeiros é a negligência com aspectos básicos relativos à segurança. Lembrando que, mesmo na fase inicial, você tem vapores da termólise no local, você tem altas temperaturas, então não menospreze, não subestime um determinado um foco de incêndio na sua fase inicial. Outro detalhe é o seguinte: a abordagem de ambiente e a passagem de porta é feita de joelhos. Caso você abra a porta e você vê que tem condições favoráveis de você progredir, você pode inclusive ficar de pé e progredir, tá certo? Você não precisa ir de joelhos até mais lá na frente. Se tiver pouca fumaça ou nenhuma fumaça, não tem razão de você andar de joelhos quando você pode ficar de pé, tá? Bom, um pequeno foco é capaz de inundar um ambiente grande com fumaça e calor, e por isso algumas vezes bombeiros inexperientes ou afoitos podem afobar-se e exagerar no uso de água no combate, por um dimensionamento equivocado das proporções do foco. É comum ocorrer prejuízos de materiais significantes pelo uso indevido e excessivo de água no combate. Isso daí não é novidade para ninguém, né? Historicamente, até o pessoal brinca, né, que o bombeiro apagava incêndio por alagamento, né? Porque na verdade jogava-se muita água, na qual não tinha mais o que fazer e acabava afogando o foco de incêndio. Então, a quantidade de fumaça que tem em determinado ambiente não necessariamente representa que aquele foco é grande. Basta um grande exemplo disso são os pneus, né? O pneu tem uma capacidade de produção de fumaça imensa e ele é um combustível que não é muito grande, certo? Então, você tem muita fumaça, mas não quer dizer que muita fumaça necessariamente precisa de muita água, tá? Legal, vamos lá. Lembrando que a água que escorre ou se acumula no chão não absorveu calor suficiente para evaporar, ou seja, não foi aproveitada naquilo que tem de melhor, que é a sua capacidade de resfriamento. O ideal é, após o término de combate a incêndio, é o chão estar seco. Não ter nada, só ter fuligem no chão, não ter água. Isso representa um combate a incêndio padrão, combate ofensivo sem alteração. Se vocês correrem para um incêndio, por favor, me mandem fotos, tá? Após o rescaldo, tudo. Se tiver o chão seco, é FO positivo para o senhor ou para a senhora, tá bom? E aqui, novamente, a foto aqui, né, mostrando a névoa, né? Mais uma vez, claramente, você vê a névoa de água. Para quê? Para absorver o máximo de calor daquele ambiente e não deixar nenhuma água escorrendo no solo. O combate ao foco em si deve ser feito de modo a tentar preservar o material que ainda não queimou. Sugere-se pulsos neblinados para resfriar a fumaça. E, se for o caso, pense para extinguir o foco. Acho que eu já falei do pulse pencil, né? Então, quando você passa da porta e você tem fumaça no ambiente, você consegue avistar o foco, você pode aplicar essa técnica, essa combinação de técnicas chamada pulse pencil, tá? Então, avistou o foco, pencil. Ok? Então, vamos falar dos focos em desenvolvimento. Foco inicial, na sua fase inicial, bem tranquilo, né? Vamos falar dos focos em desenvolvimento. Bem, como já vimos anteriormente, na aula 2, na fase de desenvolvimento, a concentração de oxigênio no ambiente permite a ocorrência de viva-chamas. Tá? Em decorrência disso, não há normalmente problemas na abertura de acessos. Como essa é a regra geral, ainda assim a abordagem deve ser cautelosa devido às exceções. Tá? Pode ser que em algum foco em desenvolvimento
você tem uma limitação, começando o início de começa a limitar o oxigênio daquele ambiente, fazendo assim a transição para a fase de decaimento. Porém, isso não muda em nada na nossa abordagem, tá? Então a gente vai fazer o mesmo procedimento padrão ali de passagem de porta. Toda ventilação irá acelerar a queima e aumentará a taxa de liberação de calor, certo? Então, isso é sabido, então não é porque a gente pressupõe que tem componente à vontade na fase de desenvolvimento, a gente vai negligenciar a parte de passagem de porta. Já estudamos que em um foco na fase de queima livre pode ocorrer o fenômeno conhecido como flashover, né? Reconhecendo a queima livre e verificando os sinais indicativos de flashover, a abordagem deve considerar esse risco. Perfeito. Os sinais indicativos de flashover muito se confundem com os sinais que indicam a própria queima livre. Barulho e luminosidade de chamas, fumaça aquecida e chamas subindo pela coluna de fumaça acima do foco. Outros são mais específicos do fenômeno citado. Então, todas essas características aqui, elas são características do flashover, tá? Não vou falar novamente porque a gente já abordou isso em aulas anteriores, tá? Mas só trouxe aqui para representar. Então, se você entrou fez a passagem de porta, chegou dentro do ambiente, você observou essas características, você pode assumir como risco a possibilidade de ocorrência de flashover, tá certo? Isso quer dizer que você tem que largar aquilo, virar as costas e sair correndo? Não. Você está com a sua ferramenta de trabalho na mão, que é a mangueira pressurizada, então você vai aplicar os pulsos, vai resfriando a fumaça, tá certo? Caso encontre foco, aplica o pencil. Mas essas condições aqui, fecha sempre a porta, tá certo? Importantíssimo você fechar as portas, para que você limitar ao máximo a ventilação naquele local. Uma vez que você sabe, tem todo esse conhecimento, você pode continuar a sua progressão. Mas saiba que essas 6 características aí são sinais indicativos de ocorrência de flashover, perfeito? Muito bem. Deixa eu passar esse vídeo aqui para os senhores. Só observe. Bom, primeiro aí, qual é o problema, né? Opa, perdão. Vamos lá. Bem, qual é o problema? A gente tem ali bastante fumaça, né? Bastante fumaça, um incêndio na sua fase de desenvolvimento. Olha a característica dessa fumaça, né? Uma fumaça bastante preta, bastante turbulenta, ela vai ficar bastante violenta agora, sendo que não tem nenhum controle de ventilação, certo? Não sei se a porta está aberta ou se eles perderam o controle da porta, não sei. Mas vocês concordam comigo que aqui a quantidade de comburente que está entrando ali é livre? Está à vontade? Então, a fumaça muito quente, muito combustível, com bastante comburente, o negócio não dá muito certo. Daí a gente tem um flashover, né? Por quê? Porque não teve essa limitação do comburente, certo? Não trabalharam a fumaça, né? Não diluíram essa fumaça. Você tem um flashover ali, certo? Por isso que é muito importante você manter o controle. Por isso que é muito importante manter o controle da porta, né? Se você passar por esse ambiente, você está resfriando a fumaça lá dentro, mas você esqueceu de fazer o controle da ventilação, pode acabar acontecendo isso daí. Ou seja, incêndio aqui na nossa fase de desenvolvimento completo, né? Tudo bem, vamos para o próximo aqui. Bom, novamente, né? Bastante fumaça, visibilidade muito baixa, tem uma porta ali, mas o que vai alimentar realmente esse incêndio, olha que interessante, a proteção com a disposição aqui, né? Bem tímida, com a mangueira de jardim. Mas o grande problema aqui é que esse bombeiro aqui, ele vai tentar, obviamente, ajudar aí na dissipação da fumaça, e ele acaba abrindo outros acessos que na verdade não deveriam ter sido abertos. Esses acessos poderiam ter sido abertos se essa fumaça fosse diluída, fosse resfriada. Aí sim, de maneira cautelosa, a gente podia pensar em ventilação, tá?
No caso, não foi feito nenhum tratamento da fumaça e ele admitiu mais componentes para aquele incêndio. Então, o resultado não é muito bom. Heavy fire in the back. Eu aposto que você conhece um bombeiro assim, né? Sempre tem. Em todo lugar tem um bombeiro assim. Aí, ou seja, aí não satisfeito, tem mais uma janela ali. Aí fechou. Aí fechou bonito. Quebrou a última que faltava pra incendiar tudo de uma vez. Ou seja, entrou em flashover ali porque só precisava do comburente, né? Flashover induzido por ventilação nesse caso. Tá bom? Então, só para os senhores entenderem a importância de sempre limitar a ventilação, sempre fechar a porta por onde passar. Tá bom? E a finalidade sempre de trabalhar a fumaça, de resfriar a fumaça, diluir a fumaça. Tá? Beleza, continuando em focos em desenvolvimento. Nesses ambientes, o combate deve priorizar o ataque à capa térmica, a camada de fumaça que se acumula a partir do teto. Você talvez se pergunte a razão disso e talvez esteja pensando que um ataque direto ao fogo eliminaria a fonte de calor causador do flashover. Ocorre que a queima dos combustíveis presentes na fumaça irradia muito mais calor que a queima do material que alimenta o foco. Tá? Então a gente tem uma preocupação muito grande, muito maior com a fumaça do que com o foco propriamente dito. Deve o bombeiro utilizar pulsos neblinados curtos. Os jatos devem ser disparados em rajadas curtas para aproveitar uma maior superfície de resfriamento. Os pulsos devem ser distribuídos pela capa térmica e, na medida que forem disparados, deve o bombeiro aguardar alguns instantes e observar o efeito que a expansão do vapor de água provocará para continuar no combate à fumaça ou não. Enquanto aguarda, jatos curtos do Pensiline podem ser direcionados ao foco. Na prática é o seguinte, quando você aplica um pulso neblinado amplo, curto, a fumaça ela retrai, certo? Essa fumaça ela acaba retraindo e recuando um pouco. Então a aplicação desses pulsos é uma técnica de observação também. Então você aplica uma vez, aguarda, aplica novamente. Não é ficar aplicando vários pulsos, porque isso não vai adiantar. Você vai produzir vapor desnecessariamente, tá certo? Você não vai estar sendo efetivo. Então você aplica, aguarda, é um trabalho feito com calma. E se você avistar o foco, eu já disse isso anteriormente, está escrito mais uma vez aqui, avistou o foco, é jato compacto, pacote d'água nele, beleza? Continuando, deve-se tomar cuidado para não jogar água em excesso. Também já falei, tanto para não provocar danos materiais, como também para não abaixar o nível da capa de fumaça pela expansão do vapor d'água. O objetivo não é abaixar a fumaça, não é rebaixar o plano neutro. Okay? Isso provocará a diminuição da visibilidade. A meta é somente o resfriamento dos combustíveis da fumaça para que não entre em ignição. Outro risco de jogar água em excesso é que a capa de fumaça abaixe demais. É que se a capa de fumaça abaixar demais, pode sufocar possíveis vítimas que se encontrem no ambiente ou nos ambientes anexos. Uma vez estabilizado o ambiente, ele pode ser penetrado para extinção do foco por Pensiline ou até jato mole. Ou seja, baseado naquele vídeo ali, a gente tem bastante fumaça, uma fumaça muito densa, tá? E o que foi feito? Foi feito nos dois casos ali, não foi feito o controle da ventilação. O primeiro caso não foi feito e o segundo ele foi provocado, né? Foi provocado na ventilação. O que daria para ser feito naquele caso ali? Concordo com vocês que tinha bastante fumaça naquele local, a visibilidade estava muito, muito ruim, né? Estava muito complicada ali. Porém, não é simplesmente abrir acessos para que essa fumaça saia, porque essa fumaça saindo, ela pode entrar em ignição e gerar o flashover. Primeiro, então, nesse caso, você deve fazer a diluição dessa fumaça, tá certo? Você aplica os pulsos, você pode aplicar uma saturação por neblina também nesse caso, tá? Claro, depende da situação, talvez não esteja tão quente assim para aplicar aquela quantidade toda de água da saturação por neblina, mas aplica-se pulsos, pode ser um pulso estreito mais no fundo do cômodo, um pulso curto mais na entrada do cômodo, mas a finalidade é perturbar, eu estou falando pouca água, ok? Perturbar perturbar minimamente o balanço térmico e
prejudicar ao máximo essa mistura combustível-comburente. Tá? A gente quer diluir ao máximo essa fumaça, para aí sim, no segundo momento, essa fumaça mudando de coloração, ficando mais clara, aí sim, de maneira bem cautelosa, a gente vai abrindo alguns acessos para dissipar essa fumaça do ambiente, tá bom? Mas a fumaça naquelas condições muito combustível, realmente não tem como você entrar. Plano neutro muito baixo, não tem como. Então, o que faz o quê? Vamos diluir essa fumaça para ela mudar de cor, para ela ficar mais lenta, mais calma. Abre acessos para que ela saia mais lentamente, tá certo? E aí a gente vai progredindo devagar até o foco. Perfeito? Muito bem. Vamos lá, focos incubados. Ou seja, incêndios em sua fase de decaimento. O ambiente em queima lenta apresenta uma série de riscos. O primeiro deles é o subdimensionamento da potencialidade lesiva que apresenta. Por haver poucas chamas ou nenhuma, o ambiente parece estar controlado, o que é o grande equívoco. Na verdade, o ambiente está quieto como uma bomba antes da ignição. Então, lembrando que um incêndio na sua fase de decaimento, a gente tem, não temos chamas, certo? Somente brasas, porém é um local bastante quente. Geralmente tem a presença da fumaça cá, que é uma fumaça bastante combustível, né? E aquele ambiente pode estar só esperando a oportunidade de receber um comburente para entrar em ignição. E gerar um backdraft nesse caso, né? Uma abordagem errada pode detonar essa bomba, né? Assim, o que era um ambiente queimando lentamente apenas com brasas pode se tornar um ambiente completamente tomado pelas chamas após a ocorrência de um backdraft. Nunca se deve esquecer que mesmo que não haja oxigênio para a queima viva, a termólise ocorre com até 0% de O2. Isso significa que quando estiver quente, o ambiente continuará acumulando vapores combustíveis. Além disso, há outros riscos, tais como baixa visibilidade, alta concentração de gases tóxicos e baixa concentração de oxigênio. Para a abordagem do ambiente, o risco de backdraft é o principal problema. Conforme estudamos, no decaimento, os combustíveis, gases, vapores, partículas líquidas e sólidas, presentes na fumaça, podem estar com temperatura acima da temperatura de ignição. Lembram lá do limite inferior de explosividade e limite superior de explosividade? Isso vale para a fumaça também. Tá? Então, os combustíveis presentes na fumaça podem estar com temperatura acima da temperatura de ignição. Mas devido ao confinamento do ambiente, ultrapassam o limite superior de flamabilidade, ou seja, a combustível em excesso para a escassa quantidade de oxigênio nesse ambiente e por isso não queimam. Tá? Ou seja, bastante caloria e muito combustível. Quando o acesso é aberto e o ar entra ofertando oxigênio, tão logo a concentração atinge o patamar adequado, a fumaça deflagra-se. A queima violenta que ocorre é o backdraft. Lembrando que nos vídeos não aconteceu backdraft não, tá? O que aconteceu nos dois casos ali foi um flashover. Perfeito? Não teve deslocamento de ar. Tá? Poderia acontecer um backdraft? Poderia, mas não aconteceu. Ótimo que não tenha acontecido. O backdraft ele tem um potencial de causar lesões muito maior que um flashover. Tá? Bom, esse vídeo eu acho que eu já mostrei, com certeza já mostrei esse vídeo, né? Então você vê a condição da fumaça, a velocidade dela, a opacidade, né? É um sinal claro de risco de backdraft. E os sinais, novamente, já coloquei isso em outra instrução, os indicativos de queima lenta com risco de backdraft. Fumaça sob pressão, uma fumaça numa cor amarelada, uma cor caque, fuligem em óleo impregnado no vidro das janelas, movimento de ar para o interior do ambiente, por baixo, certo? Parece um barulho de panela de pressão. Então, todos esses indicativos são indicativos que ali tem um foco incubado e a gente está na fase de decaimento. Muito cuidado com esse tipo de cenário. E aí, o que a gente faz? Saturação com neblina. Pois não apareceu, pensei que estivesse aqui. Saturação com neblina, já adiantando a resposta já. Então vamos lá, continuando. Ao perceber os sinais, a equipe de bombeiros deve abordar o ambiente com toda a cautela, é óbvio. Nesse ambiente, por suas dinâmicas e características, vê-se que os combustíveis na fumaça precisam apenas atingir a concentração adequada para a queima violenta. Ao se abrir uma porta ou janela, inevitavelmente o ar estará entrando no ambiente e, consequentemente, carregando O2, fornecendo exatamente o que os gases precisam para se deflagrarem. Como é necessária a abertura para que se entre no ambiente, ao oferecer o comburente, os bombeiros devem retirar algo para que os requisitos da combustão não estejam todos presentes. Vou entrar, certo? Vai entrar comburente.
Mas eu tenho que tirar alguma coisa desse triângulo do fogo aí. Então eu procuro tirar caloria. Tá aí, pronto. Então o que eu vou fazer? Vou fazer novamente os passos de 1 a 4, né? Em qualquer abordagem de ambiente eu faço os passos de 1 a 4. Os senhores, não sei se já viram na prática, no incêndio mesmo, a realização de uma passagem de porta. E ó, pode confiar na técnica. Acontece com a passagem de porta bem feita, ela, sem brincadeira, se o foco estiver próximo, ela é mais de 50% do combate. Porque só essa neblina que você joga para dentro do ambiente, já em contato com a fumaça, isso já dissipa totalmente a fumaça, já resfria muito a fumaça, e o ambiente fica muito mais propício, muito mais confortável para você entrar e fazer o combate. Tá certo? E a própria geração de vapor de água é capaz de abafar o próprio foco do incêndio. Tá? Então a passagem de porta bem feita, ela faz muita coisa, ela faz milagre. Tá? Ainda mais um foco no quarto, por exemplo, é um quarto, é um cômodo pequeno. Você vai fazer uma passagem de porta, você não precisa nem entrar. Na passagem de porta você já consegue resolver ali 80% do incêndio. É realmente muito efetivo e se expondo minimamente, né? Então vamos lá, focos incubados. Você chegou numa situação dessa aqui, né? A foto. O que você faz aí se essa portinhola de cima tivesse fechada e você precisasse adentrar? O que você faz? Vamos lá, eu faço novamente aqueles passos de 1 a 4 da abordagem de ambiente, certo? Posicionamento, observação rotativa, tal, 2 pulsos fora e um pulso dentro, até que essa fumaça esteja indicando a menor combustibilidade. Até essa fumaça ficar numa cor mais clara, cinza, menos densa, menos opaca, ficar mais calma. Tá? Em seguida, se mesmo assim a fumaça não der jeito, a gente parte para a saturação com neblina, tá bom? Saturação com neblina, aplica. A gente viu essa técnica na aula passada, na aula de técnicas. Tá? De 3 a 5 segundos, aguarda de 12 a 15. E assim que os sinais de risco diminuírem, a porta deve começar a ser aberta lentamente, enquanto o operador do esguicho procura saturar a região superior do cômodo, nas imediações da porta, na parte interna, com pulso neblinado médio. Então, ou seja, se a situação está ruim, está feia de você entrar, e você tem que passar por ali para você fazer o combate, faz a passagem de porta padrão. Tá? Fez a passagem de porta, não deu jeito, pode aplicar uma saturação por neblina. Tá? Ah, quantas vezes, capitão? 1, 2, aí você que vai definir. Você vai definir quantos ciclos são necessários para você fazer uma passagem de porta. Tá? Pode ser 3, 4, 2, você que define. Tá? Quem vai te dizer isso vai ser o próprio incêndio. E se as condições da fumaça forem outras, se forem mais favoráveis, aí sim você pode adentrar. Eu não achei um vídeo aqui na qual os bombeiros eles não fizeram a passagem de porta. Esse vídeo eu vou ver se eu acho. Ele simplesmente abre a porta e vai. Ou melhor, abre a porta e vão, né? Que é mais de um bombeiro. E quando eles vão, essa frechinha que eles abrem, e está tão turbulenta a fumaça, que ela entra em ignição. Aí eles saem desesperados lá de dentro. Eu não achei esse vídeo, vou ver se eu encontro para botar no ambiente virtual aí. Mas ele reforça mais uma vez a necessidade de se fazer uma passagem de porta. É extremamente importante fazer isso. Tá? Continuando aí nos focos incubados, a intenção da neblina é diminuir. Né? Já falei isso tudo, né? Combustibilidade da fumaça, abaixar a temperatura, tal. E uma vez que o ambiente for abordado, ele deve ser dominado. Em um ambiente em queima lenta, o calor e a fumaça devem ser dissipados para prevenir novas ignições. Ou seja, está em decaimento um determinado local, tem bastante fumaça, bastante calor. Você chegou naquele local, resfria ele e provê uma ventilação para aquele local. Certo? Libera aquela fumaça, libera aquela caloria, porque essa fumaça você tem que sentir que ela não tem condições mais de entrar em ignição, tá? Isso deve ser, continuando aqui. Em um ambiente em queima lenta, o calor e a fumaça devem ser dissipados para prevenir novas ignições. Isso deve ser feito por meio de uma das técnicas de ventilação. Os possíveis focos devem ser resfriados para que não entre em ignição à medida que a fumaça for expulsa. Perfeito? Bom, acabou. Bom, senhores, é isso, certo? Novamente, tem um vídeo também demonstrando como que se realiza a passagem de porta. Treinem isso, vou colocar no ambiente virtual, treinem isso, tá? No quartel dos senhores. Essa porta, a gente preparou aqui no complexo uma porta onde a gente faz esse tipo de treinamento. Se tiver no quartel dos senhores aí algum cômodo que não está sendo usado, que não tem problema molhar,
faça isso, ou faz sem porta mesmo, mas só simulando esse esquema de 2 pulsos fora, 2 pulsos fora, um pulso dentro. Treinem o pulse penciling também, tá? É de fundamental importância os senhores colocarem isso em prática aí para absorver o conteúdo, tá certo? Bom, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Aula de água no combate a incêndio. Aula muito importante para qualquer bombeiro militar em operações reais, certo? E espero que tenham gostado. Um abraço.